Olá! Seja muito bem-vindo ao dia 35 do nosso plano de leitura bíblica. Hoje a gente tem um verdadeiro quebra-cabeça nas mãos. Vamos tentar conectar três histórias que, à primeira vista, parecem não ter absolutamente nada em comum. Pois é, o que será que uma taça de prata, um grito de socorro e dois amigos caminhando por uma estrada totalmente desanimados podem ter em comum? Fique por aqui porque a gente vai descobrir como esses momentos de pura confusão contam, na verdade, uma única e grande história sobre revelação. Sabe, o fio que conecta as leituras de hoje é justamente este. Muitas vezes, é no exato momento em que a gente se sente mais perdido, mais confuso, que estamos prestes a ter uma grande revelação. É como se no meio do caos, um plano maior começasse a dar as caras. Vamos começar essa jornada lá no Egito. É aqui que o primeiro ato da nossa história se desenrola. E ele vem com uma trama, uma intriga, um plano humano muito bem pensado para testar o coração das pessoas e mostrar o que tem de verdade lá dentro. Olha só o plano do José em ação, é genial. Ele não só devolve o dinheiro dos irmãos, mas ele esconde a sua própria taça de prata, a taça pessoal dele, na bagagem do Benjamim, o irmão caçula. É uma armadilha arriscadíssima, um verdadeiro teste de fogo para descobrir uma única coisa. Será que aqueles homens que o venderam como escravo tinham mudado de verdade? E quando a taça é encontrada, o pânico toma conta. A reação deles é imediata. Eles rasgam as próprias roupas, um sinal de uma angústia profunda, de luto. E o Judá, falando por todo mundo, ele nem tenta se defender. Ele diz: Deus trouxe à luz a culpa dos teus servos. Eles não estão vendo aquilo como um simples roubo. Para eles, era o acerto de contas de Deus pelo que fizeram no passado. E então, vem um momento decisivo. Judá, o mesmo irmão que anos antes deu a ideia de vender José, dá um passo à frente. Ele se oferece para virar escravo no lugar do Benjamim, só para poupar o pai de mais uma perda terrível. Que reviravolta, hein? É uma mudança de 180 graus no caráter dele. E aqui está o ponto central de tudo. O plano arriscado de José funcionou. O sacrifício que Judá estava disposto a fazer era a prova que José precisava de que eles tinham sim mudado. Toda aquela confusão e aquele medo causados pela taça de prata tinham um propósito muito maior: revelar a transformação no coração deles. Agora, a gente sai de um plano humano para mergulhar num clamor por um plano divino. Lá no Salmo 35, a gente encontra a emoção pura, crua, de alguém que está bem no meio de uma provação, se sentindo traído e o pior, sem conseguir ver uma luz no fim do túnel. Olha só que contraste gritante. De um lado, Davi está descrevendo como ele cuidou dos inimigos dele, jejuou, orou por eles como se fossem da família. E do outro lado, a resposta que ele recebeu: eles fizeram festa quando ele caiu. É essa traição, essa injustiça profunda que alimenta o clamor dele. O salmo inteiro é uma série de apelos urgentes. Davi se sente preso numa armadilha, bem como os irmãos de José, mas ele não consegue ver o plano por trás disso. Ele só enxerga a perseguição. O grito dele é um ato de fé no meio da confusão, um pedido para que o plano de Deus, o plano de justiça e salvação, finalmente apareça. E esse clamor nos leva direto para a estrada de Amaús. É aqui que a confusão e a dor chegam no seu ponto máximo, mas é justamente para serem transformadas pela maior revelação de todas. O plano divino, aquele pelo qual o salmista tanto clamava, está prestes a ser revelado. A cena aqui é de pura desolação. Para esses dois discípulos, a história tinha acabado do pior jeito possível. A pessoa em quem eles colocaram toda a esperança foi executada. Então, confusos, com o coração em pedaços, essa caminhada para Emaús é uma fuga, uma tentativa de escapar da dor que ficou em Jerusalém. E aqui a gente vê a jornada deles transformando. Eles começam na escuridão da tristeza, de repente um estranho se junta a eles, e enquanto esse estranho vai explicando as escrituras, alguma coisa começa a mudar por dentro. O coração deles começa a arder. A revelação final vem num ato simples ao partir o pão, e nesse momento a tristeza explode numa alegria tão grande que eles saem correndo de volta para Jerusalém. Essa pergunta aqui, ela muda tudo. Jesus pega o evento mais trágico da vida deles e dá um novo significado. Ele mostra que a cruz não foi um acidente, não foi uma derrota. Pelo contrário, era o caminho necessário que já estava previsto para chegar na glória. O sofrimento, na verdade, era a essência do plano de Deus. Ao abrir o entendimento deles para as Escrituras, Jesus não muda os fatos, mas ele muda completamente o significado dos fatos. A maior confusão da vida deles, a morte do Messias, se torna a maior clareza de todas, a redenção do mundo.
A tragédia era, na verdade, um triunfo muito bem planejado. Certo. Então, como é que a gente amarra essas 3 histórias? Vamos juntar os fios agora para a gente ver o quadro completo que elas pintam juntas. Olha que interessante. Em Gênesis, a gente vê um plano humano com um propósito escondido que leva à cura de uma família. No Salmo 35, a gente ouve o clamor desesperado de alguém que acredita que existe um plano divino, mesmo sem conseguir enxergá-lo. E em Lucas, esse plano divino é finalmente revelado por completo. A confusão da cruz se torna a clareza da ressurreição, respondendo àquele clamor do salmista e ecoando o mesmo tema de redenção que a gente viu lá na história de José. E aí, essa análise conectou os pontos de uma maneira nova para você? Se sim, esperamos que continue com a gente aqui no Pneuma BR, nessa nossa jornada diária de descobertas através das Escrituras. Não esquece de curtir e seguir para não perder nada. E para terminar, fica uma pergunta para a gente refletir. Assim como os personagens de hoje, todo mundo passa por momentos de profunda confusão. A lição de hoje nos convida a pensar: onde será que, bem no meio da confusão da nossa vida, pode estar se desenrolando um plano maior, prestes a ser revelado?